Com a guerra entre Israel e o Hamas chegando à sua terceira semana, muita gente está com medo dela escapar do escopo inicial e acabar envolvendo o Líbano e o Hezbollah. Mas você sabe o que é o Hezbollah? Em 2024, você vai poder reviver a invasão da Normandia em primeira mão com a expedição Sala de Guerra nos 80 anos do Dia D. Um passeio imersivo completo pelas praias, museus e outros locais históricos que fizeram parte de um dos momentos mais importantes do século XX. Acesse normandia2024.com.br para mais detalhes e assista a nossa live para tirar todas as dúvidas. Os links estão na descrição e corre lá porque as vagas são limitadas. Essa história toda tem origem na invasão israelense do Líbano em 1982, também conhecida como Operação Paz na Galileia. Essa operação ocorreu como uma resposta de Israel a uma tentativa de assassinato do seu embaixador no Reino Unido por atiradores libaneses ligados à Organização de Libertação da Palestina, que naquela época atuava a partir do território libanês. Pouco depois da invasão israelense do Líbano naquele ano, os clérigos xiitas do país se uniram e buscaram orientação no Irã para começar um movimento próprio de resistência contra as forças de Israel. O Irã respondeu aos pedidos libaneses e enviou cerca de 1.500 membros da Guarda Revolucionária para treinar esses militantes libaneses em seu território. Eles chegaram lá passando pelo território da Síria. E aí já começa o primeiro ponto de discrepância na história do Hezbollah. Alguns historiadores dizem que eles se formaram em 1982, mas outros discordam dessa tese, dizendo que o grupo, na verdade, se formou somente em 1985 e que antes desta data havia apenas a ação de grupos xiitas separados dentro do Líbano. Dois nomes foram muito importantes para a fundação do Hezbollah: os clérigos xiitas Subi al-Tufaili e Abbas al-Musavi. E a etimologia da palavra Hezbollah, na verdade, vem de Hizb Allah, ou seja, Partido de Deus em árabe. Aí o termo acabou sendo ocidentalizado com essa forma como a gente conhece, Hezbollah. Um dos pontos que reforça a corrente historiográfica que diz que o Hezbollah nasceu em 1985 é que foi naquele ano que a organização publicou sua Carta Aberta, ou seja, seu primeiro manifesto de intenções, que incluía colocar os Estados Unidos e a União Soviética como os grandes inimigos do islamismo. Também eles pregavam a destruição do Estado de Israel e a restauração das fronteiras palestinas de 1948. As primeiras ações do Hezbollah foram caracterizadas pelo sequestro de cidadãos estrangeiros, que chegaram a 104 pessoas entre 1982 e 1992. E nesse balaio aí entra o sequestro de 4 diplomatas soviéticos da Embaixada de Beirute em setembro de 1985, resultando na morte de um deles, levando à famosa resposta da KGB, que identificou o mandante do sequestro e sequestrou os parentes desse cara, literalmente picotando esses parentes e forçando o Hezbollah a devolver o restante dos reféns. Mas um outro pioneirismo do Hezbollah na mesma época foram os atentados suicidas, atentados esses que acabaram inspirando o Hamas a tomar as mesmas atitudes nos anos 90, como você pode ver nesse nosso vídeo aqui. E talvez o mais famoso desses atentados seja aquele que ocorreu em outubro de 1983 contra os quartéis da ONU em Beirute, no qual o Hezbollah utilizou 2 caminhões-bomba com motoristas suicidas contra esse aquartelamento militar, conseguindo matar 241 norte-americanos, a maioria fuzileiros navais, e 58 militares franceses. Durante todo esse tempo, foi o Irã que mais financiou o Hezbollah durante a Guerra Civil Libanesa, que se estendeu até 1990. Porque, como seguidores do modelo teocrata iraniano, a maior autoridade para o Hezbollah era justamente o supremo líder da teocracia iraniana,
o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Durante os últimos anos da década de 80, o crescimento do Hezbollah no Líbano foi exponencial, resultado do seu grande sucesso durante os últimos dias da Guerra Civil Libanesa. E justamente nesse período aí foi que surgiram as primeiras grandes rupturas internas no grupo. Dentro do Hezbollah começava a crescer uma ala nacionalista, que queria ligar aquela entidade ao próprio Estado do Líbano, e outra que era bastante afeita às suas ligações históricas com o Irã, pretendendo manter essa conexão com o supremo líder da teocracia iraniana indefinidamente. Mas em 1989, Khomeini morre e a ala nacionalista ganha muita força, fazendo com que no primeiro congresso do Hezbollah, o clérigo nacionalista Subhi al-Tufaili fosse eleito seu primeiro secretário-geral. Essa linha nacionalista continua quando, em 1991, Abbas al-Musavi substitui al-Tufaili na secretaria-geral. Mas no ano seguinte, al-Musavi é assassinado por forças israelenses numa área fronteiriça com Israel. O assassinato de al-Musavi abre caminho para que o novo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, passe a mostrar apoio reforçado ao Hezbollah e indique para ocupar a secretaria-geral seu grande aliado, o clérigo Hassan Nasrallah, na época com 32 anos de idade. Naquele mesmo ano de 1992, o Hezbollah decide se tornar uma força política tradicional, participando de suas primeiras eleições. E naquele processo ele acaba ganhando as 12 cadeiras do parlamento que estavam sendo disputadas. Então, justamente pelo fato de ser enxergado como um representante dos interesses iranianos no Líbano e também pela longa série de atentados suicidas e sequestros, o Hezbollah é designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e diversos dos seus aliados, incluindo a União Europeia. Pouco depois de se estabelecer como força política no Líbano, o Hezbollah inicia diálogo com os cristãos libaneses, que são outro grande grupo populacional no país. E em 1997, a organização funda as Brigadas Multiconfessionais Anti-Israel, ou seja, unidades combatentes plurirreligiosas, aceitando em suas fileiras sunitas cristãos e basicamente qualquer um que queira acabar com o Estado de Israel. No ano 2000, Israel desocupou o sul do Líbano, mas o Hezbollah continuou mantendo seu discurso anti-ocupação por conta de uma pequena faixa de terreno de 26 km² chamadas de Fazendas Shiba, que fica na região das colinas de Golã, que são sírias e estão ocupadas por Israel desde 1967. Nos anos 90, o financiamento do Hezbollah se tornou muito mais diversificado. E além do Irã, diversas empresas, pessoas físicas e a imensa diáspora libanesa pelo mundo contribuem com milhões de dólares para financiar a organização. Vale a gente dizer que boa parte dessa diáspora libanesa se encontra no Brasil, em particular na zona de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, na cidade de Foz do Iguaçu. E todo esse dinheiro faz com que o Hezbollah adquira um imenso arsenal, que inclui lançadores de foguete Katyusha russos com alcance de 30 km, mísseis de médio alcance Zelzal-1 de origem iraniana com alcance de 150 km, e muitas fontes dizem que até mesmo mísseis Scud, cujas algumas versões conseguem atingir alvos a até 700 km de distância. Somadas as capacidades antiaérea, antitanque e agora de drones que o Hezbollah dispõe, a organização consiste de um desafio bastante grande para as forças de Israel. Estima-se que o Hezbollah tenha 65 mil combatentes em suas fileiras, muito embora Nasrallah diga que sua organização chega aos 100 mil homens, o que de fato torna ela muito mais poderosa que o próprio exército libanês e faz do Hezbollah a maior guerrilha do mundo. Em 2006, o Hezbollah assassinou 3 soldados israelenses e sequestrou outros 2, e em resposta, Israel lançou uma série de ataques aéreos e também de artilharia por todo o sul do Líbano, resultando numa guerra que durou pouco mais de um mês e causou a morte de 1.300 pessoas no Líbano e 165 israelenses. Ao lado do Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano também dispõe de uma imensa quantidade de foguetes
diferentes, com os quais periodicamente lança ataques contra o território de Israel. E o grau de dominância política que o Hezbollah exerce sobre o Líbano atinge hoje o seu grau mais alto, visto que nas eleições de 2018 a aliança de partidos da qual faz parte o Hezbollah tem a maioria dos assentos no parlamento. E agora, em 2023, no esteio do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, logo começaram os confrontos de fronteira entre forças israelenses e forças do Hezbollah, o que ameaça a qualquer momento a abertura de fato de uma segunda frente nesta guerra que ainda está em desenvolvimento. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e também se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. A gente continua te informando, mas antes de ir embora, confere aí agora o nosso serviço de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.